Fala, gente linda! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma atualização de mais um dos módulos do Good Lock com o One UI 8.0. 1, 2, 3, let's go! Já tem um tempo que o Kiss Café atualizou, mas eu confesso para vocês que eu não estava interessada em atualizar o meu porque eu realmente não gostei da atualização, não gostei da interface. Mas como alguns de vocês me pediram para trazer um vídeo explicando como usar o Kiss Café porque depois da atualização ficou um pouquinho complicado, eu resolvi atualizar em apenas um dos meus telefones. Eu atualizei no meu Galaxy A55 e como ele mudou radicalmente, eu resolvi dividir em duas partes para o vídeo não ficar muito grande. Lembrando que, se você ainda não conhece o Good Lock e seus módulos, o Good Lock é um aplicativo da Samsung que só serve para Samsung e não é para qualquer Samsung. E aqui no canal tem uma playlist chamada Good Lock Fine Lock, onde você vai encontrar vários vídeos ensinando a baixar o Good Lock, o Fine Lock e seus módulos, e também vários vídeos ensinando a mexer nos módulos, desde o Android 10 até agora o Android 16. Eu vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para vocês. Então eu tô aqui com o Good Lock aberto, é só eu procurar aqui o Kiss Café. Mas antes, vou mostrar para vocês, a minha versão é a 1.8.00.13. Vou entrar aqui no Kiss Café, depois de atualizado, claro. Se você não sabe como atualizar, tem vídeo aqui no canal ensinando. E de cara você já vê que a interface mudou completamente. Aqui na minha mão esquerda eu tenho o Samsung A56 com o Kiss Café anterior, versão anterior, e aqui na mão direita o novo Kiss Café. Então vocês já reparam que é bem diferente. Eu vou começar falando sobre a aba Home, que não tinha aqui na versão anterior. Aqui na aba Home, vocês podem reparar que está escrito Beta, é uma versão beta, ainda está em estudo. Então, pode ser que mais tarde eles mudem alguma coisa aqui ou tirem completamente, ou pode ser que venha com alguns bugs, mas é só a aba Home. Aqui em cima você tem o Today's Input, que são as entradas de hoje. Se você clicar aqui em cima você pode mudar a data. Essa foi de ontem, essa de antes de ontem, de segunda. E aqui embaixo você vai ver escrito Typing Speed, que é a sua velocidade de digitação. Como eu atualizei hoje, eu ainda não tenho dados verídicos. Isso aqui ele está supondo. Mas já dá para vocês perceberem a velocidade pela animação. Aqui, por exemplo, eu tenho 22 palavras por minuto. É uma bicicletinha. Aqui foram 12 palavras por minuto, é um homem andando. Aqui de novo a bicicletinha, aqui ó, um carro, 26 palavras por minuto. WM, Words per Minute, palavras por minuto. Então, são 26 palavras por minuto. Aqui embaixo vocês vão ver Input Word, quantas palavras vocês entraram, quantas palavras vocês digitaram. Aqui tá marcando 12 palavras, aqui já 6 palavras. E Input Time é quanto tempo você levou para fazer essas entradas, quanto tempo você levou para digitar essas palavras. E aqui embaixo você tem uma espécie de resumo, um relatório, te mostrando o número total de entradas, que foram 25 vezes, o número total de palavras deletadas, que foi uma vez, e Average Input Length é uma média disso aí. Então, assim, gente, é questão de informação, porque eu acho totalmente irrelevante, a menos que você esteja treinando para fazer algum concurso onde você tenha que digitar muito rápido, tá? Mas tá aqui, a gente explica. Aqui embaixo, na opção Typo Analyze, ele faz uma análise dos seus erros de digitação. Você clica nele e ele vai te mostrar o que você digitou, um E, mas na verdade o que você queria digitar, um W. Quantas vezes você cometeu esse erro? 2 vezes. Aqui,
o que você queria digitar, um D, mas o que você digitou, um S. Por quê? Porque as teclas ficam muito próximas uma da outra, então às vezes está pequenininho o seu teclado e você acaba digitando ali, teclando sem querer. Então também é uma coisa assim muito, muito irrelevante. Mas, como está aqui, a gente explica. E aí, se você rolar a tela, você vai ver os 10 erros mais cometidos. Aqui, por exemplo, você digitou espaço quando na verdade você queria digitar a vírgula, tá? Isso aqui mesmo é só questão de informação. Vamos voltar. Bom, gente, eu tô querendo gravar mais o cachorro da vizinha mais uma vez. Ele quer aparecer no vídeo, então eu vou ter que gravar assim mesmo. Aqui embaixo você tem Input Word Visualization. Se você ativar, ele vai fazer um relatório diário da palavra que você mais usou. Aqui ele mostra Today's Word, palavra de hoje. Most Type Word, a palavra que você mais digitou, palavra que você mais teclou. A minha palavra hoje foi casa. Mas, se eu clicar aqui, ele vem aqui para o meu calendário, calendário de palavras, Word Calendar. E aqui no dia 27 ele está mostrando que eu digitei casa, laranja. E aí, se eu clicar aqui, ele vai mostrar, ó, eu digitei casa 7 vezes, laranja 5 vezes e casal 2 vezes. É relevante? Aí vai da necessidade de cada um. Aqui você tem a aba Fun. Essa aba Fun já existia, ela só mudou de nome. A primeira opção de Fun é o Make My Own Sticker. Você clica aqui e aqui você tinha o My Sticker, que é a mesma função. O que é isso? Você pode criar o seu próprio sticker para usar no seu teclado Samsung. Para criar, você vem aqui no mais, vai escolher uma imagem, de preferência uma imagem com o fundo transparente para o seu sticker ficar mais bonito. Eu vou escolher essa daqui e concluído. Aqui você vai fazer o ajuste do recorte da imagem. Pode ser 1 por 1, que vai ficar quadrado, pode ser full, que vai ser a imagem toda, e pode ser o free, que aí você vai ajustar do seu jeito. Vou clicar aqui em free e vou deixar bem rentinho aqui. Feito isso, você vem aqui em done, e aí você dá um nome para esse sticker e salva. Prontinho, você já pode usar esse sticker no seu teclado. Eu tô aqui com o Telegram aberto, aí se eu quiser mandar o sticker, eu venho aqui na aba de sticker e ele já tá aqui, ó. Esse aqui que tá com a bolinha vermelha é o que eu acabei de criar. É só eu clicar aqui e enviar. Escolho e ele vai. E olha como fica perfeito, gente. Fica muito lindo. Você pode usar no WhatsApp também. E aqui embaixo você tem Game, que são 2 joguinhos que, assim, eu nunca usei, tá? Mas eles também já existiam aqui, ó, na parte Play Keyboard Game. São idênticos. Se você clicar aqui para jogar, você vai ter que entrar aqui com o seu nome e tal e começar a jogar. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não gosto de jogar, gente. E aqui você tem uma outra aba chamada Extra Order, que é a mesma coisa que já existia o Advanced Keyboard Setting. Vocês podem reparar que as funções são as mesmas, com exceção dessa Flick Distance Threshold, que eles tiraram. Não tem mais aqui nessa nova versão. E para que serve isso? Essa primeira opção aqui, Auto Replacement Sensitivity, ela faz um autoajuste da sensibilidade de substituição. E aí, se você quiser, você pode marcar e você pode escolher uma sensibilidade alta, média ou baixa. Essa segunda parte aqui, Turn Off Delete Accelerator, é para a hora que você vai deletar alguma palavra. Você escreve, vai escrevendo um texto e aí você escreveu uma palavra errada. Você quer apagar só aquela letra que está errada na palavra. Então, às vezes, se você pressionar muito tempo, ele apaga a palavra inteira. Se você desligar o acelerador, ele vai apagar de letra em letra. Vou mostrar para vocês na prática. Vou deixar aqui desativado. Vou pegar aqui o Telegram. Vou vir aqui e vou digitar várias coisas. Fiz um texto enorme e agora eu quero deletar. Eu vou vir aqui e vou apertar. Ó, chega uma hora que vai deletar tudo muito rápido. Ele vai deletar a palavra inteira. Já vou digitar aqui, ó, um pouquinho só mais. Se eu voltar lá e deixar desligado o acelerador,
Quando eu vier aqui para deletar, ó, ele vai de letra em letra. Eu posso manter pressionado que ele vai de letra em letra. Então, eu acho legal deixar desligado, porque facilita para você não acabar errando e apagando seu texto inteiro. E aqui você tem o Double Tap Interval of 3 by 4 Keyboards. Essa opção é apenas para quem usa o teclado 3x4. Se você ativar, ela vai ajustar o intervalo de toque duplo. Não é o nosso caso, eu vou deixar para lá. E aqui embaixo você tem Sticker Suggestions. Use Sticker Suggestions in a large view. Se você deixar ativada, é para mostrar as sugestões de sticker numa escala maior de visualização, quando o método de sugestão de stickers estiver sendo mostrado na parte de cima do teclado, acima do teclado. Bom, eu testei, não consegui ver diferença, gente. Vocês testem aí e deixem aqui nos comentários se vocês notaram alguma diferença com essa parte ativada ou desativada. Então, assim, eu vou parar esse vídeo aqui, depois eu vou fazer a parte 2 só com keyboard, porque ela vai ser muito grande e porque também esse cachorro tá latindo, essa gente tá gritando pra caramba, eu não tô conseguindo me concentrar, peço desculpa pra vocês, mas depois eu venho com a parte 2, espero que numa situação melhor. Vou ficando por aqui, por favor, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!